E aí pessoal, tudo bom? Então vamos terminar com o PET 7, finalizar o último PET de 2020, para deixar tudo prontinho para finalizar o ano letivo lá em janeiro, com o PET avaliativo que já está chegando aí. Então vamos dar uma lembrada do que a gente estudou na semana 3. Nós começamos a falar sobre o calor, temperatura, vimos o contexto de calor, de temperatura, né? Vamos lembrar, a temperatura é a medida do estado de agitação de moléculas. Elas se agitam como? Recebendo calor, que é a energia que passa de um local para o outro. Então, essa semana a gente vai falar justamente do calor. O que é o calor? Como que ocorre a transmissão de calor? Calor que faz a mudança do estado físico, o calor que faz o aquecimento, o aumento da temperatura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o calor, o que o calor faz aí na natureza, que a gente percebe no nosso dia a dia. Então vamos lembrar aí, a definição de calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, ela está se movendo, vamos dizer assim. Ela passa de um corpo para o outro, na transferência de calor. A gente tem que sempre entender que a transferência de calor sempre passa de um corpo com maior temperatura, um corpo que está mais quente, para aquilo que está mais frio. É como se o quente quisesse esquentar o frio, e não o contrário. Se a gente coloca, por exemplo, um refrigerante na geladeira para ele esfriar, né? O refrigerante está quente, a gente quer beber ele geladinho. A gente coloca na geladeira, não quer dizer que a geladeira está esfriando o seu refrigerante. É o contrário. É o refrigerante, coitado, que acha que pode esquentar a geladeira. Sempre, gente, pessoal, o que existe é calor. É algo, uma energia que tem. O frio é ausência, não tem como o frio se espalhar. O que acontece é que o calor vai diminuindo. Então, quando uma coisa esfria, é que ele perde calor para o ambiente. Lá o refrigerante ele perde calor para a geladeira, ele manda calor para a geladeira e com isso a temperatura dele abaixa. Que a gente consegue ver nesse desenho aqui. A gente tem dois corpos, então, o A e o B. O A, repara, ele está muito quente, a temperatura está cá em cima. As moléculas, repara quanto essas setinhas, elas estão todas agitadas, uma temperatura alta. E o corpo B já está com uma temperatura baixa, né? Aqui a temperatura você vê que está lá embaixo o termômetro. As moléculas todas mais paradinhas, tal. Vamos imaginar que isso aqui seria tipo B, seria gelo, um cubo de gelo, e o A seria, sei lá, uma panela quente. Seria tipo um copo de coca quente. Um copo de coca muito quente. E aqui um cubo de gelo. Você coloca para a transferência de calor acontecer, esses corpos têm que estar próximos, né? Para o calor passar de um para o outro. Então você tem então, o copo de coca quente, você joga o gelo ali. Você quer esfriar aquela coca. Mas o que acontece? É a coca que passa calor para o gelo. Então, quando eles ficam próximos, ocorre a transferência de calor. A energia que está maior no corpo A, que é mais quente, ela passa para o corpo B, que está mais frio. Porque na natureza existe uma tendência onde tudo fica em equilíbrio. Ou seja, se você tem dois corpos, um muito quente e um muito frio, com temperaturas diferentes, a tendência é eles entrarem em um equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Haver uma transferência de calor para que eles alcancem a mesma temperatura, fiquem equilibrados ali a temperatura. Porque na natureza ela tenta não ter essas discrepâncias, algo super quente e algo muito frio, um do ladinho do outro. Se está perto, eles vão chegar no equilíbrio, eles vão chegar no meio termo. Então é pensando nisso, nessa busca por um equilíbrio, que ocorre a transferência de calor. Então quando você aproxima esses dois corpos com temperaturas diferentes, o calor, a energia do corpo mais quente, uma parte dela é transferida para o corpo mais frio. Então ele começa a esquentar aquilo que está mais frio até que eles alcancem o equilíbrio. Então, pouco a pouco, nosso corpo A vai perdendo calor, porque ele está mandando para o B, até que o B, que está esquentando, e o A, que está esfriando, fiquem na mesma temperatura, como a gente está vendo aqui. Naquele exemplo nosso da coca. Coca quente, você coloca os cubos de gelo ali. A coca vai mandar calor para os cubos de gelo.
Então ela perde calor para esquentar o gelo que está mais frio que ela. Então quando a sua coca fica mais fresquinha, né, mais geladinha, quando você coloca o gelo ali, você repara que o gelo vai derretendo dentro da coca, porque a coca vai esquentando esse gelo até que eles alcancem uma temperatura mais ou menos igual. Às vezes acontece do gelo derreter, mas a água do gelo que se misturou na coca ainda está ali. Então ela vai chegar numa temperatura onde coca e água fiquem na mesma temperatura. Então a gente tem que entender, antes de ver todo o nosso conteúdo de hoje, que o calor, que é essa energia, a transferência de calor é sempre do mais quente para o mais frio, onde o mais quente quer esquentar o mais frio, ele vai mandar calor para ele e com isso eles alcançam a mesma temperatura, eles entram em equilíbrio. O mais quente perde calor, né, porque mandou para o outro, então ele perde, enquanto o outro ganha calor. Nesse caminho, nessa ação, eles chegam na mesma temperatura para ficar tudo igualzinho. Agora, pessoal, de acordo com o que o calor faz nesse fenômeno físico, né? Se perde tempo, se ganha temperatura, se muda o estado físico, enfim, existem, digamos, algumas denominações sobre o calor que a gente tem que entender para saber o que a gente está falando, dos que fenômeno, descrever melhor o fenômeno aí relacionado ao calor. Quando a gente fala de calor latente, a gente está falando de um tipo de calor, vamos dizer assim, que ele não faz a temperatura subir, mas ele causa mudança do estado físico da substância. Que é aquele exemplo nosso da coca com gelo. A coca está lá quente, você colocou os cubos de gelo na coca. A coca vai esquentar o cubo de gelo. A gente acabou de falar nisso. O calor passa do mais quente para o mais frio. O que vai acontecer? Você vai vendo ali, seu cubo de gelo vai diminuindo, ele vai derretendo. Então, esse calor que a coca passou para o gelo a ponto de fazer ele derreter, a gente chama de calor latente, que é um calor que muda o estado físico da substância. Nesse caso, fez a fusão do gelo, ele passou do estado sólido para o estado líquido. Mas se você pusesse um termômetro somente naquele gelo, você via que a temperatura dele não ia mudar. O gelo estava lá gelado, vamos pôr, sei lá, menos 2 graus. A coca foi passando calor ali. Quando chegou no 0 grau, você tem o calor latente. Durante todo o derretimento do gelo, ele não muda de temperatura. Ele continua 0 grau. Depois que acabou de derreter tudo, aí que a temperatura volta a subir. Então esse calor que faz mudar o estado físico da substância, fazer as partículas que formam tipo a água, que estavam todas presas, grudadas no gelo, ficar mais soltinha, que é o do estado líquido, esse calor a gente chama de calor latente, o que faz a mudança de estado físico. Para a gente medir uma quantidade desse calor, né? Calor a gente sempre dá em joules ou no mais comum é a caloria ou a quilocaloria. A gente vê até em rótulo de alimento, né? Quantidade de energia que aquele alimento pode te dar, a gente mede em calorias. Então, o calor latente é a quantidade de calor que um grama de qualquer substância tem que perder ou ganhar para ter uma mudança de estado físico. Então, se ele tem, sei lá, se ele perde 1 grama dessa substância, você tem 1 graminha de água. Se ele perdeu o calor e congelou, é a quantidade de calor latente dessa substância, o quanto ele perdeu. Ou se a gente tem 1 grama de gelo e ele derreteu, esse calor que foi necessário para que esse 1 grama derretesse é o calor latente. Agora existe também o calor sensível. Esse calor sensível já é o que faz a temperatura subir. Depois que o nosso gelo que estava lá dentro da coca derreteu, ele continua subindo a temperatura até entrar em equilíbrio com a coca. Esse tipo de calor que faz a temperatura mudar, seja aumentar ou diminuir, né? Se aumenta a temperatura, a substância está ganhando calor. Se diminui a temperatura, a substância está perdendo calor. Esse calor que muda a temperatura, a gente chama de calor sensível. Ele modifica a temperatura, para mais ou para menos, mas não modifica o estado físico. Então, se está subindo, aquela água derreteu, você continua esquentando, ela vai subindo, até quase o ponto da fervura, onde passa para o estado gasoso. Aqui a gente tem calor sensível.
Quando começa a ferver e evaporar, aí já volta a ser calor latente. Mesma coisa, frio, 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 antes de congelar, sensível, começou a congelar, a gente já tem o calor latente. Então, diferença básica dos dois. Calor latente faz a substância mudar de estado físico, passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou de gasoso para líquido, ou de líquido para sólido, enfim. Muda de estado físico, calor latente. Calor sensível faz as coisas subirem ou mudarem a temperatura, mas não muda o estado físico. O latente muda o estado físico e não muda a temperatura. Sensível muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Agora, outro conceito muito importante para a gente entender essa questão das transmissões de calor é o calor específico. A gente fala que o calor específico é a quantidade de calor que um pouco de uma substância, vamos pôr 1 grama de uma substância, precisa receber para que ela receber ou perder para que ela mude sua temperatura 1 grau. Ou seja, se você tem 1 grama de água e ela aumenta 1 grau, o calor que chegou para ela aumentar 1 grau é o calor específico dela. Ou se ela tem 1 grama e ela perde 1 grau de temperatura, é o calor específico também, a mesma quantidade. Então, o calor específico é a quantidade de calor, quantidade de energia que a substância precisa receber ou perder para que a temperatura dela mude 1 grau. Então, cada substância vai ter seu calor específico, isso é, como o nome fala, é específico para cada coisa da natureza. Tem substâncias que têm um calor específico maior, tem substâncias que têm um calor específico menor, ou seja, tem coisa que às vezes esquenta muito mais rápido que outras, justamente por conta do calor específico. Algumas substâncias têm uma facilidade maior de trocar calor, ela recebe calor muito mais fácil, esquenta muito mais rápido do que outras. Outras que às vezes tem que esquentar, demora para ela conseguir esquentar, porque tudo tem a ver com calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que aquela substância precisa receber para que ela aumente sua temperatura. Então, se você quer fazer aquela temperatura aumentar, aquela substância aumentar a temperatura dela, você tem que fornecer a quantidade de calor específico para ela. Algumas precisam mudar calor e umas precisam de mais calor, outras precisam de menos. O que vai determinar isso é o calor específico. E por último, pessoal, tendo em vista essa transformação de transferência de calor, o calor específico, enfim, a gente tem o conceito da dilatação dos corpos. Dilatação é tipo aumentar de tamanho, dilatou, alargueou, vamos dizer assim. Então tem a ver com o calor. A dilatação tem a ver, quanto mais você esquenta alguma coisa, as partículas deles ficam mais agitadas, né? Lembra, tudo era muito paradinho, esquenta, elas vão ficando agitadas, então elas precisam de um espaço maior para essa agitação delas. Então acontece de o espaço daquele material aumentar. Então, por causa disso, as coisas dilatam. Algumas coisas aumentam de tamanho por conta do calor. A gente percebe isso muito com metais, que às vezes você esquenta ele, você vê que ele vai aumentando de tamanho, porque coisas, por exemplo, sei lá, um metal ficou no sol muito, muito quente e, por exemplo, às vezes você vai voltar ele, tipo, era uma moldura, sei lá, estava dentro de um quadrado na sua casa, você deixa ele no sol, ele dilata, quando você coloca ele não encaixa mais, porque ele dilatou, ele aumentou de tamanho, ele largueou. Então, a dilatação, a gente tem construções, eles têm que levar muito em conta isso, os materiais que estão sendo usados e toda a questão do calor que eles recebem para saber o quanto ele dilata. Tipo ferrovia, estrada de ferro, de trem. Tem todos os metais, né, que faz a pista ali, onde o trem anda. As barras de ferro, elas não são coladas uma na outra, tem um vão, justamente por causa da dilatação, por causa do sol. E a passagem do trem que esquenta aquele metal, o ferro ele largueia, ele aumenta de tamanho. Se não desse um vão para eles poderem dilatar e continuar na posição certinha, aquilo ali ia destruir tudo, que não ia ter espaço, ia arrebentar. Então, construções, tipo a própria construção de casa, o engenheiro tem que levar em conta a dilatação dos corpos, a dilatação tipo do concreto, do tijolo, das janelas, tudo para evitar que rache, que quebre, que tenha grandes problemas. Então a gente tem que entender, dilatação de corpo é quando, por causa do calor, as coisas aumentam de tamanho, ela dá uma aumentadinha. Não quer dizer que vai ficar gigantesco,
mas aí você percebe às vezes poucos milímetros, às vezes centímetros, dá uma aumentadinha de tamanho, justamente porque o calor faz as moléculas, as partículas que formam as coisas, ficarem mais agitadas e por isso elas precisam de um espaço maior. E agora vamos ver as nossas atividades, né, para fechar bem essa semana. Número 1. O que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados no ambiente? Por quê? Então a gente tem um copo de café, acabou de coar o café, e um copo de refrigerante acabou de tirar do congelador, super gelado. Colocou os dois no ambiente. O que acontece com cada um deles? Vamos pensar, a gente tem uma bebida muito quente, uma bebida muito gelada, no ambiente. Tudo bem que tanto faz agora se o dia está quente ou está frio, mas a gente tem que sempre lembrar. Transferência de calor é o que precisa lembrar nessa questão. Você tem um ambiente com uma temperatura, vamos pensar aqui, o café com 50 graus, vamos imaginar, a coca gelada em -2 e o ambiente a 20 graus. A gente vai ter transferência de calor. Lembra, o calor passa do mais quente para o mais frio. Então o café ele vai perder ou ganhar calor para o ambiente. O refrigerante vai perder ou vai ganhar calor no ambiente. E por quê? Lembra que o porquê tem muito a ver com a temperatura da substância e de onde ela está. Então, pensando nisso aí, vocês vão escrever a resposta. A2. Reescrever as frases incorretas, corrigindo elas. Letra A. O calor é a energia térmica contida nos corpos. A gente fala a definição de calor é a energia que está dentro do corpo, dentro da substância. B. A temperatura é a medida de calor de um corpo. Se eu quero saber a quantidade de calor que tem dentro de alguma coisa, eu meço a temperatura, tá certo falar isso? E a C. Quando um corpo recebe calor, ele está recebendo calor, a temperatura sempre aumenta, ou seja, chegou calor num cubo de gelo. Só aumenta a temperatura dele ou pode acontecer outra coisa? Nessa aqui tem que lembrar lá conceito de calor latente, conceito de calor sensível. A número 3, defina com suas palavras o que é o calor específico, né? A gente acabou de falar dele ali. E na 4, vamos completar as lacunas desse textinho. Vamos lá. O calor que recebido ou cedido pela substância provoca apenas a mudança de estado físico da substância chamado de quê? Daqueles calor sensível e latente. Qual deles é aquele que muda o estado físico? A unidade de medida do calor latente é, volta lá no PET, lá, né? A gente comentou as unidades de medida. Agora, duas grandezas físicas, né, que descrevem a quantidade de calor que precisa adicionar ou remover de uma substância para que ela sofra alguma variação térmica. A gente falou daqueles tipos de calor que a gente falou logo atrás. Ou alguma coisa fornecido a um corpo que gera apenas variação de temperatura é denominado de quê? Né? Digamos assim, essa grandeza que a gente está estudando. Qual é a que muda só o estado físico? Caso haja mudança de fase, no caso o estado físico da substância, vai ser chamado de quê? Então aqui tem que lembrar lá o conceito de calor latente e o conceito de calor sensível de novo. Sabemos que alguma coisa é energia térmica em trânsito que flui entre os corpos em razão da diferença de quê? Então tem a ver lá essa última da transferência de calor que a gente viu lá no comecinho dessa aula. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que entendido, que não tenha nenhuma dúvida. Fazer certinho essas atividades para deixar tudo pronto. Até mais.